situação, mas tem a ver com eles mesmos, a escolha deles, a decisão deles, porque o Senhor foi amoroso, o Senhor foi maravilhoso, o Senhor viu a caminhada, o Senhor viu o estrago, o Senhor viu para onde estávamos indo, para onde nossos pés estavam trilhando. O Senhor não viu segurança naquilo, o Senhor não viu firmeza, o Senhor viu um precipício, o Senhor viu um abismo, e o Senhor viu que todos nós ia cair. E o Senhor, como um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, um Pai cuidadoso, um Pai zeloso, veio chamar todo mundo para mostrar o abismo, para mostrar o caminho que estávamos indo. E nós, Paizinho, somos infinitamente, eternamente agradecidos ao Senhor, porque o Senhor teve essa boa conversa, porque o Senhor nos chamou para abrir os nossos olhos, para ver o que estava fazendo da vida. E nós somos eternamente agradecidos ao Senhor, pelo Senhor ter tido essa maravilhosa intenção de vir nos resgatar, vir nos alertar, vir abrir os nossos olhos, não só nossos anjos arrependidos, mas os olhos de todos que estavam participando daquela situação desastrosa. Papai, o Senhor veio com tanto amor, o Senhor veio para acabar com aquela situação, o Senhor veio para anular tudo, o Senhor veio para reconciliar com todo mundo, a passar um esponjão naquele passado e tudo ficar para trás e começar uma vida nova no reino, com a história maravilhosa que estava no coração do Senhor, de planos de felicidade para todos nós. Oh, Paizinho, o Senhor foi tão cheio de boas intenções, o Senhor queria tanto o bem como sempre quis e sempre quer e sempre vai querer o bem para todos nós. Mas teve, Paizinho, uma turma lá que não viu o bem do Senhor, não viu a bondade do Senhor, não viu como o Senhor estava abrindo os olhos e falando de tudo que eles precisavam saber para eles recuar e acabar com aquele plano, com aquela decisão, aquele caminho que eles iam. Paizinho, como o Senhor foi maravilhoso, como o Senhor foi bondoso, em vir abrir os nossos olhos, vir mostrar a nossa escolha, vir mostrar como a situação não era nada boa, não era nada como achávamos, como pensávamos que assim seria. Papai, como o Senhor foi bom. E o Senhor não veio só para nós, anjos arrependidos. O Senhor veio para todos nós que participamos desse negócio. Todos nós que fizemos parte desse negócio. E o Senhor veio, papai, conversar com a gente. O Senhor veio nos mostrar o abismo, para que nós tirássemos o pé do abismo. E ouve, Paizinho Santo, os que se arrependeram, ouve os que se arrependeram, ouve os que entenderam como o Senhor tinha uma visão de um alerta, de um sinal, de que estávamos trilhando um caminho sem volta. Papai querido, como o Senhor foi bom abrir os nossos olhos, nos alertar, como o Senhor foi bom ter nos feito essa visita, nos dando esse alerta da situação feia que estávamos indo. Oh, papai, nós arrependemos e nós agradecemos o Senhor, porque nós arrependemos. E eles, paizinho, eles, papai, não quiseram observar as palavras do Senhor, não prestaram atenção nas palavras do Senhor. Eles ignoraram e desprezaram as palavras do Senhor, porque eles estavam tão iludidos, paizinho, que não prestaram nem atenção na palavra do Senhor, como o Senhor estava alertando o perigo, como o Senhor estava alertando o fim da caminhada, como não seria nada bom para ninguém. Mas eles ignoraram o Senhor, desprezaram o alerta do Senhor, e eles estão na situação desastrosa que eles estão. E o pior da situação desastrosa que eles estão é que ainda vem para cima de nós, para que nós também vá sofrer com eles a decisão deles.
Mas nós somos eternamente agradecidos ao Senhor, porque o Senhor veio ao nosso favor, a favor de todos nós. Oh, papai querido, obrigado porque o Senhor veio. O Senhor veio nos alertar. E sempre o Senhor veio nos dar uma saída, porque o Senhor nos seguiu de perto. Paizinho, não importa o quão longe, quão distante nós estávamos, de nem conhecer o Senhor, nem saber quem era o Senhor. Mas o Senhor estava por perto. O Senhor sempre esteve por perto. O Senhor sempre estava do nosso lado. O Senhor sempre andou com a gente. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca nos deixou. E nós não conhecíamos o Senhor. Nós não sabíamos de nada. Nós não sabíamos nem dessa história que aconteceu lá em cima. Mas o Senhor nos seguia de perto. O Senhor nos ajudava. O Senhor estava sempre ali. Mesmo nós sem conhecer, o Senhor estava. O Senhor estava nos livramentos. O Senhor estava quando o Senhor nos guardava. O Senhor estava quando o Senhor dava um livramento para nós, que nós víamos a situação que nós íamos entrar e de repente nós tivemos um livramento e aquela situação não aconteceu. Então hoje nós entendemos que era isso. O Senhor estava perto. O Senhor estava perto. Então o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou. Por mais que nós não conhecêssemos o Senhor nos conhecia e sabia quem era cada um de nós. Estava com a gente. Papai maravilhoso, como o Senhor foi bom. Como o Senhor foi bom, como o Senhor foi bom, como o Senhor foi bom. Oh, Paizinho Santo, pelo maravilhoso Espírito Santo, nós ficamos sabendo toda essa história, dessa caminhada do Senhor, com esses filhos, Paizinho Santo, que o Senhor só tinha amor para dar para eles. O Senhor só queria construir um lar de amor para os seus filhos. Mas depois, papai querido, houve situações desastrosas que não colaboraram com o plano do Senhor. Papai querido, depois o Senhor veio através de Adão e Eva. Lá aconteceu também uma situação desastrosa, mas o Senhor também não nos abandonou. Depois nós nascemos nessa terra, perdidos, arruinados, sem esperança, sem vida. Estávamos numa situação, Paizinho, só o Senhor sabe o nosso futuro, só o Senhor sabe da nossa caminhada, da nossa vida, como tudo era uma escuridão sem fim e uma vida infeliz, amargurada. Paizinho maravilhoso, mas o Senhor sempre esteve lá, o Senhor sempre estava lá, o Senhor nunca nos abandonou. Então o Senhor nos seguiu de perto, o Senhor nos seguiu de perto, o Senhor nos observava e o Senhor nos ajudava, o Senhor nos livrava, o Senhor nos socorria. E nós sabemos que os outros que sofreram a situação desastrosa, por não querer o conselho do Senhor, eles faziam de tudo para atrapalhar, para que nós nunca encontrássemos o Senhor, para que nós nunca conhecêssemos a verdade, nós nunca sabêssemos a verdade. Papai querido, tudo que eles fizeram foi atrapalhar que nós tivéssemos uma vida com o Senhor, porque o Senhor tinha planos de nos buscar, porque o Senhor não só tinha plano de nos buscar, o Senhor veio, através de Adão e Eva, o Senhor veio nos buscar, mesmo com a queda de Adão e Eva, o Senhor veio nos buscar, porque o Senhor prometeu para Adão e Eva que o Senhor viria. Então, papai querido, os da situação desastrosa, que não ouviram o conselho do Senhor, eles sempre foram um impedimento, sempre foram um empecilho para nós não conseguir encontrar o Senhor. E nós não conseguindo encontrar o Senhor, como nós voltaríamos para o Senhor? Então eles fizeram todo tipo de empecilho, todo tipo de impedimento, criaram todo tipo de situação que atrapalhasse, impedisse o nosso encontro com o Senhor. Mas como o Senhor nunca nos abandonou, como o Senhor sempre estava com a gente, como o Senhor nos seguia de perto, como o Senhor sempre estava lá, o Senhor enviou o Espírito Santo. Primeiro o Senhor veio na forma de Yahushua,
aí o Senhor nos deu a condição de voltar mesmo para o Senhor, voltar mesmo para o Senhor, passar por cima dos inimigos e voltar mesmo para o Senhor. Mas eles, papai, os inimigos, criaram todo tipo de problema e empecilho para que nós não encontrássemos a palavra do Senhor, para que nós não voltássemos para o Senhor. Mas o Espírito Santo veio, Paizinho. O Espírito Santo veio, Paizinho, e esmagou os inimigos, e impediu que eles viessem criar problema, impediu que eles viessem com empecilho, com impedimento, e o próprio Espírito Santo, papai querido, os inimigos não pôde impedir, os inimigos não puderam atrapalhar, os inimigos não puderam fazer nada. E o Espírito Santo veio e nos trouxe a verdade, e abriu os nossos olhos, e contou toda a história. E nós ficamos sabendo de tudo, nós ficamos entendendo de tudo, e nós tomamos a decisão de voltar para casa. E os inimigos não podem nos parar. Os inimigos não podem nos vencer. Os inimigos não podem nos deter. Os inimigos não podem mais fazer nada para nos impedir. Porque foi o próprio Espírito Santo, o próprio que veio, papai. E não tem inimigo que possa vencer ele. Não tem inimigo que possa vir para cima dele. Não tem inimigo que resista a ele. Então, maravilhoso, essa história de amor que o Senhor teve por nós, essa jornada de amor, essa caminhada de amor, nós só temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor veio atrás de nós, o Senhor veio nos buscar. Só bastou a gente arrepender, entender que o nosso caminho lá estava errado, o nosso caminho estava torto, os nossos passos não estavam firmes, não estavam seguros, nós estávamos caminhando em caminhos tortos. Só foi o Senhor nos avisar. Nós recuamos da caminhada, nós voltamos atrás. E nós ficamos com o Senhor, decidimos pelo Senhor, escolhemos o Senhor, o reino do Senhor. E depois, papai, que houve o nosso arrependimento, o Senhor veio nos buscar. O Senhor preparou condições, preparou meios, saída, jeito. Até o Senhor vindo aqui foi um meio, um jeito, uma saída para nós conseguir. E o Senhor veio. O Senhor veio. Papai, que história de amor mais linda, que história de amor mais linda. Papai, eu considero isso como um amor eterno, um amor sem fim, um amor para sempre. Papai querido, nós queremos sim. Nós queremos sim. Depois de conhecer essa história, esse amor tão infinito, esse amor que não tem fim, como o Senhor veio atrás de nós, como o Senhor esteve no nosso caminho, como o Senhor andou tão perto, nós que não enxergávamos, nós que não percebíamos, mas o Senhor estava sempre ali, cuidando de nós, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Paizinho maravilhoso, como foi bom o Espírito Santo ter vindo, como foi bom, o Espírito Santo ter vindo, como foi bom. Papai querido, o Espírito Santo ter vindo na nossa vida foi como acordar de uma manhã linda, de um sol brilhante, que aquele dia nunca mais passou, aquele sol nunca mais desceu, aquele sol nunca mais se pôs, aquele sol brilhou e cada dia brilhava mais, e o nosso dia era tão claro, que aquele sol nunca mais ficou noite. Aquele dia foi para sempre. Aquele dia é eterno. Aquele sol nunca mais vai apagar. Aquele sol nunca mais vai parar de brilhar. Papai querido, hoje nós entendemos como a caminhada de Caim foi triste e horrível. O que o Senhor fez agora em nossas vidas, vindo resolver o nosso problema com esse sol brilhante, esse sol eterno, essa luz que nunca apaga. Caim queria conseguir com o sol, esse sol natural que o Senhor fez no nosso planeta. Papai querido,
como hoje nós entendemos a jornada errada de Caim, a decisão errada de Caim, por querer a solução de um sol natural. E o Senhor prometendo o sol que brilharia para sempre na nossa alma, no nosso entendimento, a tua palavra que nos libertaria das trevas para sempre. Papai maravilhoso, hoje nós vivemos esse dia ensolarado, esse dia de um sol raiante, um sol de lindos raios, um sol brilhante, aonde os raios nunca enfraquecem, os raios nunca perdem a luz, os raios nunca apagam, porque esse sol é eterno e vai brilhar por toda a eternidade. Papai, muito obrigado, porque o que o Senhor prometeu para Adão e Eva, hoje nós vivemos essa realidade. E de quando nossa Madre Yahushua veio, esse sol começou a brilhar, esse sol começou a iluminar a vida dos que estavam em trevas, a vida dos que estavam nas trevas. Papai, obrigado, porque cumpriu a promessa que fez para Adão e Eva, os nossos pais. Muito obrigado. Obrigado por este sol da justiça. Obrigado por Yahushua. Obrigado pela palavra. Obrigado, papai. Obrigado. Nós só temos a dizer ao Senhor, muito obrigado, porque o teu sol nos encontrou e hoje brilha, e é a luz que ilumina os nossos passos, é a luz que ilumina o nosso caminho, é a luz que nos resgatou das trevas, é a luz que abriu os nossos olhos e nos fez enxergar para caminhar em um dia claro, de um sol brilhante, para não tropeçar, para não cair, porque enxerga tudo, está enxergando tudo, e anda na luz desse sol brilhante, esse sol de luz resplandecente. Papai maravilhoso, obrigado. Oh, maravilhoso paizinho, assim como o Senhor prometeu a Adão e Eva, o Senhor veio. E o sol da nossa justiça, e o próprio sol que o Caim queria parar para iluminar a vida dele. Até hoje esse sol está aí. Mas o Senhor trouxe o sol da justiça, a palavra do Senhor, que ilumina a nossa vida, para nós não caminhar tropeçando, para nós não caminharmos nas trevas, tropeçar e cair. Papai, obrigado, porque o Senhor prometeu para Adão e Eva e o Senhor veio. Obrigado, paizinho, porque o Senhor prometeu para Noé que o mundo ia destruir com água, e assim aconteceu. Mas o Senhor sempre dá uma provisão, sempre dá uma providência. O Senhor falou para Noé construir a arca, porque o Senhor sempre tem plano de salvação. O Senhor sempre tem planos para salvar. E o Senhor não queria salvar só unicamente Noé e sua família e os animais. O Senhor queria salvar os homens também daquela época. Mas o Senhor viu, os animais foram mais obedientes ao Senhor do que os homens. Os animais foram salvos. Depois, Paizinho Santo, o Senhor chamou Abraão, prometeu um filho para Abraão. Abraão acreditou, o seu filho Isaque nasceu. Então o Senhor prometeu, aconteceu. O Senhor disse que Abraão seria pai de uma grande nação. O Senhor disse que se contasse as estrelas do céu, se contasse a areia do mar, da praia, assim contaria a descendência de Abraão. E é verdade, paizinho. Abraão foi o pai de uma grande nação. E depois, Paizinho Santo, o Senhor prometeu para Abraão que os filhos dele seriam escravos no Egito, porque representaria os teus filhos escravos no espírito, na condição que os inimigos, causadores da rebelião,
trazia os teus filhos escravos. Então, aquela condição lá do teu povo, dos filhos de Abraão, escravo no Egito, era uma representação da nossa escravidão no espírito. E assim, Paizinho Santo, aconteceu a mesma coisa. O José, por ser perseguido pelos seus irmãos, terminou sendo vendido para o Egito. E lá o Senhor fez José prosperar. E o Egito prosperou. E também teve aquela situação onde houve a fome. E José foi na frente para o Senhor livrar o povo de Israel da fome. Mas ali já era o plano deles ficarem no Egito como escravo. Então José foi. José se tornou faraó. José preparou o Egito para o tempo da fome. E depois, Paizinho Santo, o pai de José e os seus irmãos, todos foram para o Egito, porque só haveria pão lá no Egito. E depois, Paizinho Santo, que aquele pessoal conhecido lá do povo de Israel, e o faraó, e todos do tempo de José morreram. Aconteceu que os que nasceram, aquele povo novo lá do Egito que nasceram, eles não consideraram o povo de Israel. Então eles viraram, sim, como o Senhor tinha falado para Abraão, eles viraram escravos do Egito. Mas depois, o Senhor também falou que num determinado tempo eles seriam libertos. Depois veio a história de Moisés, onde Moisés foi um libertador do povo do Senhor do Egito, aonde o Senhor, pela essa história, o Senhor nos lembra a nossa libertação também no Egito, a questão do corpo, a vida na carne. Também houve a libertação nossa do Egito, mas essa libertação do povo do Egito, do povo do Senhor do Egito, através de Moisés, é uma demonstração nossa hoje no Espírito. Então Moisés veio, falou para Faraó libertar o teu povo. Faraó resistiu e o Senhor mandou as pragas até que Faraó abriu mão e o teu povo foi para o deserto. Assim o Senhor cumpriu também a promessa que eles seriam libertos. E tudo, Paizinho Santo, uma representação de nós hoje, aqui nesse mundo. O mundo é o Egito, e do anjo caído, Faraó também do Egito. Tudo uma representação hoje no Espírito. A escravidão hoje é no Espírito. Quando a gente vive uma vida na carne, servindo a Satanás. E quando a gente vive uma vida no Espírito, servindo ao Senhor, então tudo é uma representação. O que o Senhor fez lá no Velho Testamento, representando o novo, como seria, na parte espiritual, a nossa libertação de Faraó e do Egito. E depois, Paizinho Santo, o Senhor também disse que o Senhor viria, e o Senhor veio, e Yahushua era o Senhor veio. E a palavra diz que nasceria de uma virgem, e assim aconteceu, de uma virgem. E todas as promessas que estava falando lá sobre Yahushua, nos profetas, no Salmo, e lá em Moisés, tudo se cumpriu. Porque todos que sabiam que era Yahushua, é porque tinham conhecimento da lei de Moisés, tinham conhecimento dos salmos e dos profetas, porque todos eles falavam, quando Yahushua viesse, como conhecer que a palavra do Senhor se cumpriu. Então, Paizinho Santo, foi uma longa jornada, foi uma longa caminhada, mas o Senhor veio. E depois, Paizinho, o Senhor veio. O Senhor veio. Ficou na terra. Resolveu toda a situação da nossa salvação, quando morreu e ressuscitou. Depois chamou os discípulos para ter o fundamento e a base da nossa fé, o alicerce da nossa fé. Depois teus discípulos partiram para a eternidade. Aí veio o anjo caído, trazendo a mentira, o engano, a apostasia. Mas a base, o edifício, o alicerce da nossa fé já estava montada. A palavra do Senhor, que Yahushua, através dos discípulos, deixou.
para todos nós ter o conhecimento. E depois, Paizinho Santo, também o Senhor chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Então, ficamos conhecendo também do apóstolo Paulo. Então, o Senhor deixou tudo organizado. O Senhor não deixou nada largado para lá de qualquer jeito e problema nosso. O Senhor deixou uma trilha para nós caminharmos. O Senhor deixou um caminho para nós seguirmos e encontrar tudo planejado, tudo organizado que o Senhor deixou para nós, que iríamos seguir a caminhada da salvação da vida eterna. Então, Paizinho Santo, agora o Espírito Santo veio e ele disse que ele ia preparar a noiva. Ele ia preparar a noiva. Porque, Paizinho Santo, antes do Espírito Santo vir, como tinha morrido os discípulos, morrido todos os fiéis ao Senhor, e veio o anticristo e bagunçou a palavra do Senhor, e criou religião, e criou teologia, e fez toda essa baderna, toda essa confusão, toda essa bagunça, para a gente se perder e não encontrar o Senhor. Realmente nós estávamos perdidos, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos a verdade, nós não tínhamos conhecimento, nós estávamos simplesmente em uma questão de placa de igreja, religiões, onde nós não tínhamos o que fazer nem para onde ir, era apenas sair de uma religião para outra, de uma religião para outra, ou ficar sem ser religioso, ficar apenas uma situação que o Anjo Caído não deixou para ninguém ficar, tinha que ser um religioso de qualquer forma, não podia ser uma pessoa que não tem uma religião, não é nada, não é ninguém. Mas nós, Paizinho, ficamos numa situação que não éramos nada, não éramos ninguém, não tinha uma religião, não tinha nada, então não éramos nada, não éramos ninguém. Mas nós líamos a palavra, mesmo sem entender, mesmo sem saber. Nós líamos, também sem obedecer, nós líamos, porque nós ficamos numa situação, não tinha para onde correr. Sabíamos que as religiões eram mentira, era engano. A palavra não entendia, mas ficamos com a palavra da mesma forma, porque para nós a única esperança era a palavra, não havia outra. Então, Paizinho Santo, assim como o Senhor sempre cuidou de nós, e sempre mostrou a nossa caminhada, o nosso rumo, o nosso destino. Nós, mesmo sem saber, terminava indo naquele empurrão que o Senhor dava, naquele impulso que o Senhor mandava, nós terminava indo, mesmo sem saber para onde estava indo e o que estava fazendo. Mas nós estávamos numa situação que nós não tinha, Paizinho, não tinha o que fazer, nem por quem chamar, nem para onde ir. Então, nós tínhamos só a tua palavra como apoio. Não só nós aqui, mas todos que chegaram à nossa conclusão, ao nosso limite de conhecer as religiões como fundamento falso e da mentira e do engano, só tinha a palavra do Senhor para ficar, mesmo sem entendimento, mas ficava. Porque não tinha mais o que fazer, nem para onde ir, nem por quem chamar. Paizinho Santo bondoso, mas o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi a luz no fim do túnel. O Espírito Santo foi a saída. O Espírito Santo foi o dia, o sol ensolarado. Foi chegar assim, aquele sol assim, e acender na nossa vida, e a noite dissipou, e as trevas foram embora, e aquele sol só brilhava. E assim, Paizinho Santo, o Espírito Santo estava procurando a noiva. Nós não tínhamos nem noção quem era a noiva ou o que era a noiva, mas o Espírito Santo sabia o que estava fazendo, o que estava procurando. E pobres de nós, Senhor, miseráveis de nós, como assim o Senhor foi olhar justamente para nós? Quem éramos nós para o Senhor nos olhar e ser com a gente, um maravilhoso Espírito Santo vir? Mas assim foi, porque o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe os teus planos, e ninguém vai questionar a decisão do Senhor. Então, Paizinho Santo, aí o maravilhoso veio, o maravilhoso e amado veio. E olha, Paizinho, no que deu, olha no que deu. Estamos aqui, maravilhoso. E depois dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada com o Espírito Santo, há mais de 3 anos, que eu não sei exatamente o tempo, o Espírito Santo ainda nos disse que nós vamos morar com o Senhor em Yahushua, e o próprio. Senhor, quem somos nós para merecer tal honra, merecer tal convite? Quem somos nós? Quem somos nós, Paizinho, para compartilhar uma vida com o Senhor, para ficar debaixo do teto da casa do Senhor? Quem somos nós? Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas nós aceitamos esse convite humildemente,
mesmo sem ser ninguém, mesmo sem ser nada, aceitamos o convite do Senhor. Aceitamos, papai, aceitamos. E hoje, maravilhoso Pai, estamos aqui, Paizinho, já naquele propósito de confessar a palavra do Senhor, em um propósito que vem do teu coração, que é propriamente teu, unicamente teu, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós sabemos que temos que confessar. Então, papai, dessa jornada toda, dessa caminhada toda, desse nosso conhecimento que tivemos, dessa verdade que chegou até nós pelo Espírito Santo maravilhoso, agora estamos aqui, nos encontramos aqui. E hoje, Paizinho, hoje, nesse exato lugar, nessa decidida hora, nós vamos confessar. Nós vamos confessar. E cremos, amado Pai, que o teu propósito vai se concretizar. A tua vontade vai acontecer. E no que depender de nós, nós vamos colaborar. Nós vamos fazer o que cabe a nós fazer. Nós vamos fazer a nossa parte. E claro, Paizinho Santo, nós fazendo a nossa parte, quem impedirá o Senhor fazer a do Senhor? Então, Paizinho, nós vamos confessar. Paizinho, foi preciso fazer essa jornada, fazer essa caminhada, para nós estarmos aqui, chegar aqui e começarmos daqui agora a nossa nova jornada. Maravilhoso, Pai. Assim seja para a honra e a glória do Senhor. Assim seja para a honra e a glória do Senhor. Amém.